Vamos ler a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. A partir do versículo 41. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro, ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Nós lemos até aqui. Nós nenhuma vez pudemos nos encontrar, não sabemos o rosto, nunca escutamos a voz, mas nós nos tornamos em pessoas que acreditam em Deus. Quando nós pensamos, Deus conduz o nosso coração para que nós possamos acreditar nele. E isso é tão surpreendente que não tem nem como expressar. Mas Deus, nós acreditando em Deus, nós recebemos o perdão do pecado, nós temos vida espiritual. Mas tem pessoas que, quando elas têm um problema, Deus resolve cada um desses problemas. Nós podemos ver Deus conduzindo cada um deles. Na nossa igreja, tem uma irmã. Alguns anos atrás, ela veio para a nossa igreja. Quando eu escutei o testemunho dessa irmã, eu fiquei tão emocionado, meu coração ficou tão quente. Ela se formou em arquitetura e ela estava trabalhando. Então era um sonho dela que o nome dela ficasse marcado, né, na arquitetura, assim. E um dia ela estava fazendo uma vistoria junto com o seu superior e ela estava fazendo uma vistoria num prédio vazio, sem ninguém, e junto com o supervisor dela, ela foi estuprada por ele, porque ela estava só com ele ali. E aí isso se tornou um sofrimento, uma tristeza, uma angústia no coração dela. E ela sentiu uma coisa estranha no corpo, e ela foi ver o que era, e ela estava grávida. Ela estava sofrendo muito. E ela foi abortar no hospital. E parecia que na barriga a criança estava chutando, chamando a mãe. Parecia que a criança estava falando: Mãe, eu tô vivo, por favor, não me mate. Eu quero viver contigo, mãe.
Aí o que ela falou? Não, eu não te quero. Eu tenho a minha vida. Eu não tenho como viver por ti. E lá no hospital, ela estava falando isso. E essa criança, de repente, começou a chutar a barriga da mãe. E assim, por alguns dias, ela decidiu, depois de alguns dias, ela decidiu criar o seu filho. E ela comprou uma casa pequena, comprou uma caminha, um bercinho, preparou para a vinda do bebê. E ela pediu demissão do seu serviço. Ela aprendeu a fazer permanente no cabelo. Nasceu um filho, era um lindo menino. E ela ficou muito feliz de ter esse filho, mas ela estava vivendo uma vida muito difícil. Aí, de repente, um dia, um homem se aproximou dela, ele a consolou, ajudou, e falou que ela sentiu muita gratidão por ele. E esse homem falou, você pode viver bem, por que você está vivendo com sofrimento? E ela ficou tão grata. Ela acreditou nesse homem. E quando ela perguntou o que ela tinha que fazer, ele falou, você investe na minha empresa, quanto você tem de dinheiro? Se você investir, você pode viver sem sofrimento, né? E aí ela foi lá no banco, ela foi lá e deu a casa, e aí ela tirou todo o dinheiro que ela podia tirar de empréstimo, mas naquele dia aquele homem fugiu com o dinheiro que ela tinha investido. E agora ela já não tinha mais sono. Ela dormia uns 10, 15 minutos por dia. E ela estava ficando gorda. Ela falou que ela sofreu muito. Então, ela estava tendo tanto sofrimento que ela pensava, por que eu tenho tanto sofrimento? Realmente, eu estava na faculdade e estava tudo dando certo na minha vida. Então, desde então, ela começou a engordar. E um dia ela veio na nossa igreja e ela recebeu a salvação. Depois que ela recebeu a salvação, ela me falou. Ela falou que começou a dormir e começou a dormir assim, bem tranquila. Depois que ela recebeu a salvação, no dia seguinte, ela começou a dormir 15, 20 minutos, ela ficou muito feliz. Depois 3 horas, 4 horas, 7 horas por dia. Ela ficou muito feliz. Antes, ela queria se suicidar, então ela tinha cortado os pulsos. Então, o nervo dela tinha morrido, então ela não conseguia mexer a mão direito. Aí ela foi procurar o gerente do shopping. E aí ele falou para tirar a caixa vazia e ela começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, né? Mas Deus começou a abençoar ela pouco a pouco. A mão dela melhorou, ela podia dormir bem, ela também estava emagrecendo. Essa irmã às vezes vem, ela fala comigo, nossa, eu fico tão emocionado. Deus, Ele não nos salvou para nos abandonar. Ele nos ama de verdade. Ele tem um amor que parece que vai explodir o coração dele. Ele quer dar esse amor por nós. Ele quer que a gente fique feliz, alegre. Ele quer nos dar essa alegria. Por isso ele nos salvou. Então, quando eu leio o livro da Bíblia sobre Filipe e André, nós vivermos pela fé e nós vivermos seguindo a carne, em João capítulo 6, fala exatamente sobre André e Filipe.
Filipe e André, ambos eram galileus. Eles se encontraram com Jesus, seguiram a Jesus, ganharam fé, escutaram a palavra, experimentaram o poder. Eles eram esse tipo de pessoa. Mas um dia, Jesus Cristo viu uma multidão de 5.000 homens e perguntou para Filipe: onde acharemos pão para alimentar 5.000 homens? Filipe, vivendo junto com Jesus, ele viu muito poder de Jesus. Ele viu curar o enfermo, ele viu a água se transformar em vinho, ele viu Jesus Cristo acalmando a tempestade. Ele viu, mas o Filipe, ele falou o quê? 200 denários não bastariam para tudo isso de gente. Filipe, ele seguindo a Jesus Cristo, ele se encontrou com Jesus Cristo, comeu o pão de Jesus, experimentou o trabalho de Jesus, mas diante de um plano, diante de um problema, ele só tinha o pensamento dele. Ele não tinha um plano colocando Jesus Cristo. Então, com 5.000 denários, não seria suficiente para alimentar todos eles, né? Então, preparar comida para 5.000 homens, aqui em Seul, 5.000 pessoas não seria fácil. Mas Filipe, ele mesmo tem experimentado tanto o trabalho de Jesus Cristo, não tem pão para alimentar 5.000 homens. O que a gente faz? A gente não tem método. Eu não sei se eles vão morrer de fome aqui no deserto, né? O que a gente vai fazer? Aí nesse momento... nesse momento Jesus Cristo tem que trabalhar. É só Jesus Cristo nos conceder graça. Jesus Cristo é Filho de Deus. Então Jesus Cristo pode resolver qualquer problema que seja. Então a graça de Jesus Cristo tem que vir. Senhor, como é que a gente faz com esses 5.000 homens? O Senhor transformou a água em vinho. A gente também acredita que o Senhor pode... com toda essa areia aqui do deserto, o Senhor pode transformar em pão. Senhor Jesus, que o Senhor resolva. Então, mais do que ter um coração de depender de Jesus, dentro do pensamento dele, dentro do limite do pensamento dele, porque ele não quer se libertar disso. Só dentro do seu pensamento ele quer resolver o seu problema. Então, Jesus Cristo fez esse seu poder. Mas dar o primeiro passo pela fé no Senhor, então isso é muito difícil, né, para ele. Mas André, que estava na mesma situação, era diferente. Então, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, ele foi correndo para Jesus. Senhor, aqui tem uma criança. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então, quando a gente escuta a palavra de Filipe, mas isso que é para tanta gente? Então, com 5 pães de cevada e 2 peixes, Jesus, que o Senhor coma disso, né? Ele tinha que falar isso. Mas por que Jesus está aqui? 5 pães de cevada e 2 peixinhos, então vai ser para tudo isso. Para alimentar todos eles, então tem que... Só de cada um cheirar um pouquinho, já vai acabar esses 5 pães de cevada e 2 peixinhos. No coração de André, que coração que surgiu? O Jesus que transformou a água em vinho. Ele não vai resolver esse problema? Jesus Cristo que ressuscitou um morto não vai conseguir resolver esse problema. O Jesus Cristo que curou a enferma há 38 anos. Jesus Cristo que perdoou o pecado da mulher samaritana. Então, o que é problema para Jesus? Isso não é problema para ele resolver. Da mesma forma,
Da mesma forma como o discípulo de Jesus nasceu na Galileia, cresceu, se encontrou com Jesus, experimentou o mesmo poder de Jesus Cristo, mas as pessoas pensam que o lugar mais seguro é a sua casa. Onde vocês podem descansar, se não a sua casa? Onde você pode descansar, se não a sua casa? Não existe lugar melhor. Quando a gente fez o World Camp, os ministros da África vêm. Então, a outra vez, a gente tinha que levar eles de Busan até Seul. Então, a gente queria ir de trem-bala, mas é muito caro, né? Porque eram centenas de pessoas que a gente tinha que levar. Então, a gente falou, vamos de trem. Mas esses ministros, desculpa eu falar isso, mas a minha esposa sempre fala que eu sou uma pessoa de coração, eu sou de mão fechada, né? Coração pequeno. Por quê? Então, de trem-bala, como eles são ministros, então é mais ou menos $100 por pessoa, né? Então, se você for de trem normal, é bem mais barato. Então, os ministros, eu também queria, eu fui naquele trem lá e era muito bom. Então, por exemplo, quando a gente faz uma conferência na nossa igreja, a gente gasta muito dinheiro, né, com muitas coisas. Então, a gente ia junto com os nossos irmãos, cantando, se divertindo. Então, eu também fui, mas os ministros também foram. Dentre os ministros da África, ninguém nunca andou de trem. Para a gente é um trem que deixava a gente agoniado, mas para eles não era nada agoniado. A gente estava orando, está orando, agora impulsado, vamos orar para que não chova. E os ministros, o meu neto, né, meus netos pequenininhos, a gente mandou eles trabalharem para os ministros, né? E eles rindo, perguntavam, o senhor gostaria de tomar um café? Por favor, passe o lixo para mim. E os ministros acharam eles muito bonitinhos. Está chovendo, vamos orar. E aí, quando a gente desceu do trem, a chuva parou. O ministro de Suazilândia, ele falou o quê? Na missão Boa Notícia, eles controlam até o tempo, o clima. Ele falou que foi a primeira vez ver alguém controlar o tempo. E aí eles ficaram muito felizes. E aí ele falou para os outros ministros, falou para o pastor da igreja dele, que a missão Boa Notícia orou e parou a chuva. E depois que começou o evento, parou de chover. Acabou o evento, começou a chover de novo. E ele começou a contar para todo mundo. E eu estava com problema nos rins, por 10 anos eu sofri, mas o pastor Parque orou por mim e na hora eu fui curado. Para todas as pessoas que ele encontrava, ele falava isso. Ele ficou muito emocionado. Então, agora, na nossa missão, os ministros foram para casa, né, das pessoas. Então, quando eles vão para essas reuniões, eles têm muito tempo para fazer reunião, para fazer essas coisas, mas o nosso lugar ali, quando a gente faz essa estadia em casa, aí eles levam para passear, levam para comprar, fazer compra. E esses ministros, eles ficaram muito agradecidos. Quando eu vou para a África, eles me tratam como ministro, nível de ministro. Quando eu fui para a Zâmbia,
Então, lá nas relações exteriores, eles me receberam assim, né? Eles prepararam um carro para mim. O carro chegava antes de mim, já estava me esperando. Hoje, pastor, hoje a gente tem que visitar para um lugar. Então, o carro, a gente trouxe esse tipo de carro. Por favor, compreenda. Então ele fica, e o outro funcionário, amanhã a agenda do pastor vai ser assim, assim, assim. Quando a gente vai para alguns outros lugares da África, se você vai para a África, então 30 minutos para eles é normal você atrasar. Mas ali eles sempre estavam 5 minutos antes de mim me esperando. Eles vieram para a África, comeram na casa dos coreanos, eles dormiram na casa dos coreanos, eles comeram na casa de coreanos, e eles ficaram tão felizes com isso. Por quê? Porque onde quer que você vai, você é tratado só em hotel, né? Mesmo que as casas que a gente levou não seja de quarto bom, né, essas coisas, mas eles, vendo o zelo daquelas pessoas, eles abriram todo o coração. Ai, pastor, a gente foi tratado tão bem na Coreia. Ai, pastor, desculpa, a gente não pode tratar tão bem assim, a gente não tem como te levar para casa das pessoas. Para mim não importa se eu ficar no hotel, não tem problema. Mas eles abrem o coração. Então parece que não é nada, mas eles fizeram visita na casa dos outros. Mas a gente ganhou o coração de todos eles através disso, né? Como eu vou poder me encontrar com o presidente, nem morrendo e vivendo de novo? Mas se o ministro faz a gente se encontrar com o presidente, é muito fácil. Eles dão um relatório de como foi na Coreia. Lá na Coreia tem um IYF, ele vive assim, e eles têm o rosto claro, os jovens, eles são alegres, eu me senti muito feliz lá. E aí o presidente fica de coração todo aberto. E aí eles querem dar o coração da terra pra gente. Então, porque eu não consegui visitar todos os lugares, que eu não consegui ganhar todas as terras ainda. Então, dentro de Jesus, em todos os lugares que eu me deparo, Deus sempre está comigo. Por isso, eu tenho tranquilidade de ficar em casa. Assim como tem pessoas que têm medo de sair de casa, o meu pensamento, a minha opinião. Tem pessoas que vivem somente dentro disso. Mas tem gente que acreditando em Jesus, Jesus Cristo estando comigo, porque eu recebi o perdão dos pecados. Então, tem pessoas que têm muito medo de dar o passo pela fé, acreditando nesse Jesus. Esse André, eis aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? O André, ele resolve todos os problemas. Se tem problema, então é só levar para diante de Jesus, que Jesus vai resolver. Tá faltando pão, o que a gente faz? Então a gente tem que ir para diante de Jesus. Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos aqui. Mas isso que é para tanta gente? Então ele foi assim para diante de Jesus. Mas o Felipe, ele tinha o pensamento dele. Assim como eu tenho o fardo de ir na casa dos outros, fora do meu pensamento, fora do meu plano, fora do meu limite, eu passando desse meu limite, eu vivo com o coração de Jesus. Esse coração de Jesus trabalha. E aí, Jesus Cristo trabalhando, mesmo experimentando e vendo o trabalho de Jesus Cristo. Ai, que gratificante, que grande. Existe um trabalho assim, que incrível. Mesmo assim, não consegue dar um passo para fora do seu pensamento. Com os seus 5 pães de cevadas, parece que não é nada 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas
Ai, Jesus Cristo tinha que ter escolhido, ai, discípulos bons. Ai, esse André, ele é bobo, mas é demais. Como é que 5 pães de cevada vai poder alimentar tanta gente? Ai, por isso que Jesus Cristo ele é considerado assim, essa pessoa de nível baixo. Então, o poder de Jesus é o meu poder. Eu quero ver o poder de Jesus aparecendo através de mim. Eu quero ver o trabalho de Jesus. Eu quero experimentar o coração de Jesus trabalhando, né? Então, cada vez que surgir esse problema, eu acredito que Jesus vai trabalhar. Então, ele foi com esse coração. Por isso, a diferença no poder de Jesus, em João, no livro, Jesus perguntou para Filipe, onde compraremos, pois, para alimentar tanta gente? Jesus estava testando eles. Então, porque ele não acreditava em Jesus, no final, ele falou o quê? 200 denários não bastariam. Onde que a gente vai comprar tudo isso? A gente não tem nem dinheiro. André, ele viu o quê? Agora que o Jesus que está dentro de mim vai trabalhar. Em 1963 eu me formei. Em 1960... Então, eram pessoas assim muito más, né? Quando eu estava na guerra, a gente estava no mês de junho eu saí do exército, eu fui despachado. E antes de sair do exército, eu pensei, né? O que eu vou fazer? Eu queria pregar o evangelho. Eu queria pregar o evangelho para as igrejas, as outras igrejas, né? Então eu fiz o time de pregadores. E fazendo essa escolinha infantil, um irmão. Então, 5 igrejas nós formamos. Então, a igreja, Wayne, a igreja. 5 igrejas eram o que a gente ia fazer. Naquele tempo, como eu não tinha experiência nenhuma, eu estava fazendo. Eu não sabia quão longe era, né? E no dia seguinte era a igreja Wayne. Então, muitos professores, muitas crianças receberam salvação. E depois, no dia seguinte, a gente. Então, todo mundo gostou, né? E aí a gente tinha que andar, porque era longe a outra cidade. E aí a gente tinha que partir. E se a gente fosse para Wayne no dia seguinte, eu acho que não ia ser bom, porque a gente tinha que preparar, a gente tinha que e partir hoje. Mas não tinha muita gente que conhecia esse caminho de Wayne. Se fosse hoje, porque a maioria tem carro, a gente pegava o carro e a gente podia ir de uma forma bem tranquila. Mas eram 3 mulheres e tinha muita mala, né? E a gente tava chovendo e tava escuro. Então tava chovendo um monte. E aí a gente partiu. Então éramos nós 5 e mais um jovem, né, que estava nos guiando. Ele tinha minha idade. Antes de ir pro exército, ele estava continuamente indo pelo caminho errado e a gente estava voltando toda hora. Então, eram umas 2 horas que levava para dar 4 quilômetros no interior, né, naquela época. Aí eu falei, todos aqui, vamos parar um pouquinho. Todo mundo parou. E como o chão estava todo molhado, porque estava chovendo, né, então a gente segurou as malas e falou, vamos orar um pouco, eu falei para eles, né. O irmão, ele está meio perdido.
Por favor, nos ajude para a gente poder achar bem o caminho. Então, acho que eram umas 3 horas da madrugada que a gente ia chegar. E a gente tinha que achar a casa do evangelista. Mas aquele jovem não sabia como chegar na casa daquele evangelista. E eu estava orando, e no meio da minha oração, eu não posso fazer isso, mas não existe nada que seja impossível para Deus. Então, eu queria orar assim para Deus uma vez. Senhor Deus, quando a gente for para aquele lugar, por favor, faça com que alguém se encontre conosco. Era 3 horas da madrugada. Pessoal, isso faz sentido? Mas no meu coração, o Deus que está dentro do meu coração, Ele sabe que a gente vai chegar tarde da noite. Será que Ele não pode fazer isso? Ele não vai poder trabalhar assim? E quando eu orei assim, todo mundo ficou bem quietinho. Tipo, você acha que isso faz sentido? Vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Eu não sei se eles tinham esse pensamento, mas eles estavam assim, né? E naquele tempo, a gente estava cansado, a gente trabalhou o dia inteiro, a gente estava já exausto. E a gente não tinha como bater de casa em casa às 3 horas da manhã para perguntar. E nós oramos. O Deus que eu acredito, será que Ele não vai conseguir resolver isso? O Deus que eu acredito, Ele é super poderoso para conseguir resolver esse problema. Aí eu orei e terminamos a oração. E assim nós fomos andando. A gente entrou na entrada da cidade. E lá na entrada da cidade, tinha uma grande árvore. E tinha uma árvore ali. E tinha uns 3, 4 jovens sentados ali. E a gente estava segurando mala, e era de madrugada. E aí esses jovens perguntaram... Ele pensou, o que será que aconteceu? E aí ele saiu dali. E como estava com nuvem, né? Estava escuro. E aí ele olhou para o nosso rosto. Ah, olá! Ele conhecia o nosso guia. Eles eram os jovens da igreja lá que estavam nos esperando. Ah, oi, o que houve? Ai, amanhã vamos ter o retiro das crianças e a gente trouxe os professores do retiro das crianças. Ah, é? Ah, então eu lhe levarei para a casa do evangelista. E eles pegaram toda a nossa mala e nos levaram para a casa daquele evangelista. Embora eu tenha orado, sabe, todo mundo ficou muito maravilhado. Um dia Tava um tempo bem ruim, às 3 horas da madrugada. Eu fiquei curioso. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu estou muito curioso. O quê? O que vocês estavam fazendo ali às 3 horas da madrugada? Vocês roubaram? Fizeram o quê? Se fosse roubar, não dava para ficar ali, né? Tinha que entrar na casa de outra pessoa. E aí aquele jovem falou. Na nossa igreja, tinha um vovô de bastante idade. E ontem, depois que acabou o culto, parecia que ele ia falecer. Parecia que ele ia falecer. Então, os irmãos da nossa igreja estavam todos ali para vigiar a morte dele. Por isso que todo mundo se reuniu na casa dele. Então, por último, para a gente poder ficar vigiando a morte dele, parecia que ele ia falecer na hora. Mas mesmo 10 horas, mesmo 11 horas, meia-noite, ele não estava morrendo. E não tinha como empurrar ele, vai, morre logo. E estavam esperando. E aí, como era calor, era porque era verão.
Aí a gente foi tomar um ar ali fora. E quando a gente estava tomando um ar, ele falou que viu a gente entrar. Vivendo até agora, eu passei por muitas dificuldades. Não porque eu tenho muita fé. Eu tô com aquela dificuldade diante de mim. Eu não tenho método para resolver esse problema. Eu várias vezes pensei, aqui vai acabar o meu ministério. Agora é o meu fim. Acho que umas 4, 5 vezes eu pensei isso. Até agora eu preguei o evangelho tantas vezes. E eu fiquei tão triste em pensar que ia acabar tudo naquele momento. E uma vez, eu realmente pensei, eu não vou conseguir ministrar de jeito nenhum. Não vai dar. Eu vou desistir. E os irmãos estavam felizes depois que receberam a salvação, eles ficaram se achando, tudo que fez bem é bom, foram eles que fizeram, o que deu errado era tudo culpa do pastor. Quando eu estava em tentação, eu só enxergava isso. Eu vi muitos irmãos felizes depois da salvação. Aí eu pensei, nossa, mas eles fazem tudo o que eles querem, parecia que eles iam ficar contra mim, eu pensava que eles iam ficar contra o evangelho. Entrou esse coração. Deus, eu não consigo mais ministrar. Deus falou, você pode ministrar, é só você ministrar, por que você não está fazendo isso? Sim, eu posso fazer isso. Mas todo mundo se acha, todo mundo é o correto. E naquele dia Deus me falou, você faz o que você faz. O que você consegue fazer, você faz. O que você não consegue fazer, é minha responsabilidade, eu vou fazer. Então você faz até onde conseguir. E naquele tempo, por mais que eu pregasse, as pessoas pareciam que não iam receber salvação, se achavam, parecia que ia ficar contra mim, parecia que eu ia ficar em tentação. Eu tinha esse tipo de pensamento. Mas o que Deus me falou? Você faz até onde você consegue. E depois, onde você não conseguir mais fazer, então eu não vou falar nada. Então, você não consegue fazer, lógico que não, mas você quer tentar, então tenta. E assim, eu tentei fazer. E Deus trabalhou de uma forma surpreendente. Porque eu quero fazer e Deus ele faz com que não dê. E quando eu não quero fazer, Deus faz que dê. Por que o Senhor trabalha assim, meu Deus? Não porque eu tenho fé. Então, quando parecia que não ia ter alimento, parecia que não ia ter comida, mas a casa já estava preparada. Quando a igreja parecia que não dá certo, e dava. Quando parecia que não ia receber salvação, eu recebia. Quando eu parecia que eu não ia conseguir pregar, Deus me ensinava a pregar. Então, eu ficava com pena quando eu não pregava. Eu ficava triste quando a pessoa não recebia salvação. Então, tem o pensamento nosso, né? Quando combina com o meu pensamento, quando é bom para o meu pensamento, quando parece bom para mim. Então, eu quero trabalhar nesse momento. Eu não quero trabalhar no pensamento de Jesus. Então, quando você recebe a salvação, você não recebeu pela sua obra. 100% foi pela graça de Jesus.
Então, mesmo depois que você recebeu a salvação, você vive pela graça de Jesus. Então, tem esse problema, tem aquele problema, problema bom, problema ruim. Então, tudo é responsabilidade do Senhor. Então, quando você leva esse problema diante de Deus, Deus, eu tenho esse problema. Eu não consigo resolver esse problema, não dá. Deus, ele trabalha. Quando eu estava recebendo treinamento de comunicação, a gente começou a nossa igreja. Tinha eu e mais 2 amigos. Um dia o Changwon falou para mim, Oksu, sim, a partir de hoje eu não quero mais ir para a igreja. Por quê? Se nós 3 formos para a igreja, então vai ter problema. No domingo, se a gente deixar os soldados quietos, eles vão pensar na cidade natal deles. Uma coisa que você pode enxergar neles é as pessoas têm o seu pensamento. Para você não deixar eles pensarem na casa deles, então eles mandam trabalhar muito. Eles mandam cavar a terra, né? Quando cava, aí depois manda cavar e depois manda colocar de novo a terra. Porque se deixa quieto, vai pensar na terra e depois pensa na terra de novo. E depois pensa na senhorita. E aí assim acabam criando problemas. E naquele tempo as senhoritas, elas estavam namorando, porque elas não conseguiam aguentar os homens ficarem 3 anos longe. Então, os homens, muitos deles ficavam preocupados e fugiam do exército por causa da namorada. Então, independente da base que fosse, eles mandavam eles trabalharem. A gente tinha que limpar o chão com graxa, assim, né, para ficar bem brilhante. A gente tinha que arrumar todas as botas. E eu não fazia muito bem isso. Mas o Changwon e o outro meu amigo faziam isso muito bem. Oksu, vocês 2 vão. Com certeza. Se vocês vierem da igreja, vocês vão ter que receber treinamento. Então, para isso, se acontecer isso, então nós 5 vamos ter que receber castigo. Então, deixa que eu fico aqui, eu não vou para igreja. E aí depois a gente ficava junto, a gente ficava orando junto. E por 4 meses nós recebemos o treinamento. E depois nós pensamos o quê? Nós 3, se nós formos para outra base, quem é que vai fazer esse trabalho? Todo domingo tem que conduzir o culto, pregar o evangelho. Quem é que vai fazer esse trabalho? Então, um dentre nós tem que ficar aqui na base e tem que continuar esse trabalho. Então, quem é que vai sobrar dentre nós? Então, se você conseguir ficar entre os 5 melhores, então você vai poder escolher onde você quer ir. Mas
entrou 5 pessoas no nosso grupo que sabia fazer esse código Morse. E nós não conseguíamos ser melhor do que eles. Porque por ano, por vários anos eles fizeram isso. Então, pela nota, seria impossível para a gente. Então, tem que ter costa quente, né? Para poder conseguir isso. Mas eu não tinha nenhuma costa quente para conseguir isso. Aí, terceiro, você pode usar dinheiro, né? Para isso. Mas eu não tinha nenhum dinheiro. E assim nós começamos a orar. Nós 3. Senhor meu Deus, dentre nós, por favor, permita com que a gente sobre aqui. E que a gente possa pregar o evangelho aqui nessa base. E depois passou um mês e chegou o dia da nossa formatura. Então, a gente ia se formar. Ele era uma pessoa que nos ajudou muito. E como eu fiquei muito grato, eu fui agradecê-lo. Oi, Senhor, tudo bem? Soldado Park, você veio? Hoje eu vou me formar. Então, durante todo esse tempo, eu não posso me esquecer de agradecer tudo que o Senhor me ajudou. E eu vim aqui para cumprimentá-lo. E ele falou, Soldado Park, senta só um pouquinho aqui. Eu tenho uma coisa que eu quero te falar. Porque eu gosto de você, Soldado Park. Eu pensei, será que eu mando ele para Daegu? Ou será que eu mando ele para base de Seul? Ou se não, eu te mando para outra base de Daegu. Então, eu fiquei muito grato, porque ele queria me mandar. Ele queria me mandar para as bases boas, né? Senhor Park, assim como você sabe, eu não tenho fé. Por isso, Senhor Park, se você ficar perto de mim, eu acho que isso vai me ajudar na fé. Senhor Park, eu decidi com que você fique aqui na nossa base. Então não fique chateado comigo, né? Trabalhe comigo. Eu agradeci muito. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. E assim eu fui correndo. Tem um quarto que eu fico sozinho, já que era o meu quarto, então eu sempre estava ali orando ali, aquele lugar era meu. Então, mesmo caindo uma bomba ali, a gente não sabe. E eu me ajoelhei. Senhor meu Deus, muito obrigado. Quando eu vivi a minha vida, teve momentos que eu pude viver de uma forma vaga. Mas se não fosse pela graça de Deus, por muitas vezes eu não poderia viver, eu não poderia passar. Por isso, eu pedi graça diante do Senhor e a cada momento o Senhor me escutou. Depois que eu me formei na base de comunicação, era bom só eu poder seguir por esse caminho. Se eu tinha que ir para o Vietnã, ou eu tinha que ir para outra base, Senhor. Mas o Senhor deixou eu conduzir o culto aqui. Não tinha nem sala de culto, não tinha nada aqui. Mas eu voltei para lá depois de alguns anos que eu me formei, né? E ele falou, e ele ficou todo feliz ali. E ele falou, aqui tinha tal coisa, aqui tinha outra coisa.
Eu não tinha costa quente, eu não tinha alguém que eu conhecesse, que pudesse me ajudar, e também não tinha dinheiro, não tinha capacidade. Eu fiquei em 13º lugar, na verdade. Eu sou uma pessoa que nem podia estar em 13º lugar, né? Mas Deus sempre está trabalhando. O que eu quero falar para vocês? Deus está vivo e Ele está desejando trabalhar dentro das suas vidas. Mas as pessoas não querem sair de dentro do limite do seu pensamento. Quando é fardo para o seu coração, não quer. Quando é difícil para o seu pensamento, pensa que não vai dar, então foge. Então, na verdade, nunca oraram. Pensam, não vai dar, e aí cancelam. Deus, eu cancelo minha oração. Eu não coloco não escrevo a minha demissão, mas passando por muitas coisas que eram impossíveis para o homem, na verdade, eu não tenho método humano, eu não tenho capacidade, eu não conheço ninguém. Tem muitas vezes assim que eu fico perdido por causa disso. Quando eu fico perdido, eu fico pensando, eu quero aguentar, eu quero me segurar, não quero passar por isso, mas a cada momento Deus trabalhou vividamente no meu coração. Então, o povo de Israel estava brigando contra Israel, os filisteus, e tinha os filisteus e o Golias, ele tinha 3 côvados. Normalmente 3 côvados é o quê? 2 côvados é 90 centímetros. Então, 6 côvados. Então, é 2,80. Então, ele tinha 4 metros de altura. Então, Golias tinha 4 metros de altura. Então, ele podia matar um monte de gente junto, né? Ele era um grande general. Hoje, se você atirar, você já mata. Mas naquele tempo, não, né? Não tinha como. Tinha que ser arco e flecha, né? E ninguém podia vencer a Golias. E naquele tempo, Davi encontrou pela primeira vez a Golias. Então, no começo, ele olhou, ele cuidou da ovelha, e aí, de repente, apareceu o urso, e às vezes apareceu também o tigre. Agora eu estou morto, mas eu não posso fugir. E ele atacava o leão, o urso também morreu. E os irmãos perguntaram, Davi, o que aconteceu com esse leão? Como assim? Fui eu que peguei? Se não foi você, quem foi que pegou? Não sei, eu segurei aqui na barba e ele... Mano, se eu te pegar, mano, eu também te mato, então cuidado comigo. Então, Deus estava treinando a Davi. Quando eu estava em Apocotô, eu estava com muita fome. Eu tinha muita fome. Uma vez, eu fui pregar na feira.
Então, mas aí eu fui pelo caminho eu fui pelo caminho da montanha e tava cheio de amora. E eu fui pegar a amora. Naquele lugar tinha tantas pessoas, mas por que ninguém viu aquelas amoras? Mas eu vi. Ah, Deus preparou a amora para mim. Eu fiquei muito agradecido. Uma vez, eu comi tanto que até eu quase vomitei, né? De tanto que eu comi aquilo. É muito gostoso comer caule também, né? A casca da caule. Naquele tempo o PIB era com $60, né? Então cada um tinha que. Mas hoje em dia, eu acho que se a gente voltasse para a época que tinha que viver com $50, eu viveria. Eu me acostumei bastante com isso. Então, quando alguém liga o ar-condicionado na minha casa e deixa a porta aberta, nossa, daí eu fico muito bravo. Nem tá tão quente e eles ligam o ar-condicionado. Tem muitas vezes que eu não falo tudo que eu quero, né? Eu fico muitas vezes, eu engulo. É verdade. Deus me dando dificuldade em Apocton. Então, por último, eles fizeram uma reunião. E tem o irmão Kim Jong-il. Ele falou que um dia veio uma. Eles falaram que foram vender batata doce ali, na região dele. E ele pensou: ah, eu não tenho dinheiro mais. Ele foi pedir para que que comprasse batata doce para ele, né? E ele falou: ah, eu queria comer essa batata doce, eu orei. Ele veio vender para mim. E eu e como eu falei: ai, você trouxe batata doce para mim? Obrigada. E ele não podia falar nada para mim. Ah, pode comer. Ai, obrigada. Porque sozinho eu tinha muita fé, né? Assim, pensando. E aquele irmão não pôde nem dizer que veio pra vender a batata doce pra mim. E quando eu falei que, muito obrigada pela batata doce, depois no final, quando ele tava indo embora, ele falou isso. Eu falei com o coração assim, né? Assim, ingênuo. Eu pensei que ele trouxe batata doce pra mim, mas ele veio pra vender. Né? Eu que tive uma boa fé, né? Deus me conduziu dessa forma. E eu vi Deus me conduzindo assim. Eu criando o Yongguk, Yeonsuk, eu olhei para mim. O meu filho, a minha filha, como eu vou poder criá-los? Uma vez, uma criança empurrou a Ansug e ela caiu em cima da água quente. Eu agradeço que ela não morreu, né? Ela podia ter morrido ali. Só de pensar, nossa, o meu coração assim palpita. Eu segurei a minha filha que estava dormindo. Senhor, por favor, faça que a Ansug não fique com manchas, né? E aí depois eu pensei no meu coração. Quando eu criei meus filhos, eu queria criar os meus filhos de uma forma assim, bem reta, né? Eu sempre tive esse coração. Mas naquele dia, eu estava orando.
você vai criar seus filhos, sua filha de uma forma perfeita? O que você estava fazendo quando ela caiu, ela foi empurrada? O que o pai pode fazer? Eu não posso fazer 10.000 coisas, eu não posso fazer 1.000.000 de coisas pela minha filha. Eu posso dar comida, eu posso vestir, eu posso mandar para a escola, é só isso. E eu vi exatamente isso, que eu não podia criar meus filhos. E naquele tempo eu decidi meu coração. Senhor meu Deus, eu errei. Eu queria criar meus filhos de uma forma correta, mas eu não me conheço. Quem é que vai querer criar seu filho como um viciado de droga, viciado de videogame? Não vai ter nenhum filho, não vai ter nenhum pai assim. Mas eu, acreditando em mim mesmo, pensei assim. Por isso, todo dia eu batia nos meus filhos, criava bem rígido. Mas não sou eu que crio bem. Os meus filhos, porque eles escutam o que eu falo, que eu fico agradecido. Tem vezes que eu brigo com a minha esposa, mas eu agradeço porque ela me escuta, porque ela vive comigo. Eu pensei uma vez, nossa, se eu ficar velha e minha esposa morrer, eu não posso nem me casar nessa idade. Senhor, como é que eu vou fazer? Nossa, quando eu vi isso, ai, minha esposa é tão preciosa, vocês podem não ver assim. Nossa, mas nem qualquer coisa desse mundo, né? E aí desde então eu comecei a cuidar muito bem da minha esposa, né? Eu não sei se a minha esposa percebeu isso, mas é verdade, eu dou todo o meu coração, né? Eu fiquei muito grato dela poder estar do meu lado. A gente fala coisa boa, coisa que chateia, isso, aquilo. É muito gratificante. Quando ela prepara comida para mim, a comida que a minha esposa prepara é a comida mais gostosa. É muito gratificante. O nosso Senhor, Ele quer trabalhar no meio de nós. Abram o coração e creiam no Senhor, porque assim Ele vai trabalhar. Se eu orar e Ele não me responder, é melhor eu viver pelo meu método. O Senhor vai ficar muito chateado com isso. Não é porque eu sou bom que eu vivo pela fé. Eu não sou uma pessoa que consigo ter uma boa vida espiritual. Eu acabei o seminário e eu até antes eu pensava, né? Será que eu vou conseguir ter vida espiritual? Então esse pensamento nunca saiu de mim. Eu queria ser um bom ministro, mas eu não tinha coragem. Eu não fazia nada bem. Eu não sabia pregar. Não existia ninguém que recebesse salvação através de mim. E um dia eu li a Bíblia e Deus me mostrou exatamente a palavra dela. Era isso. Por que eu não entendi essa palavra? Eu não entendi o coração de Deus. Deus queria trabalhar assim em mim. Ele queria trabalhar. Deus queria cuidar de mim. Deus queria cuidar de mim, mas por que eu não acreditei? Eu não pude entender o coração de Deus. Eu li a Bíblia, mas eu li de uma forma vã. Tinha essa palavra. Deus, Ele colocou em seu coração aqui, Ele quer trabalhar aqui. É só eu acreditar. Se eu acreditar, então Deus vai trabalhar. Mas porque eu tinha fardo, eu só fugi. Deus não vai me ajudar. Deus não vai pregar o evangelho através de mim. Isso que é mal. Isso que é sujo. Isso que é mal.
E depois eu podia enxergar vocês não crendo em Deus. Eu também era assim antigamente. Como eu faço para aquele irmão sair daquele pensamento? Um dia, uma irmã trouxe o seu filho. Ele gosta tanto de videogame que ele é viciado. Ele abriu o computador do Lincoln, né? Então ele é muito bom. E ele foi lá e brincou. Eu não sei o que ele brincou lá. Não sei o que ele fez lá. Então, é um jovem que pode entrar e sair do computador da escola quando ele quiser. Aí expulsaram ele. Pra brigar com ele. Quando eu vejo, foi pra isso. Aí o pastor falou para ele, você escreve todo o Novo Testamento. Mas, na verdade, o pastor não calculou isso. Em um mês, jamais pode escrever tudo. Ele escreveu até Marcos. Então, escrever Marcos e Mateus demora mais de um mês. Pode demorar, assim, né? Porque hoje em dia os jovens não escrevem direito também, né? E eu falei, nossa, escreveu até Marcos. Mas é que ele mandou eu escrever todo o Novo Testamento. Eu não consegui, e agora? Eu vou falar com o seu professor, fala para ele fazer. Ele não vai escrever o livro nem de Mateus. É verdade. A mãe estava preocupada porque ele estava viciado em jogo. Aí perguntei, você recebeu salvação? Ele falou que recebeu. Ele tem certeza da salvação. Mas por que eu caí no jogo? Mas pastor, eu mudei muito. Agora eu estou jogando bem menos. Eu jogo um pouco. Aí eu olhei para a mãe dele. Quando eu olhei para a mãe dele, a mãe virou o rosto. Até aqui trocou. Ele já mudou bastante, né? A mãe que estragou o filho. Então, a mãe também manda fazer como o pai quer. Não consegue. Então, ele recebeu salvação e ele está com Deus. Ele está sendo transformado. E Deus falou que ele está sendo mudado, né? Por que a mãe não acredita em Deus? E naquele dia, a mãe e o filho ficaram ambos espirituais e falaram ambos, amém. É um jovem muito bom, né? Quando eu vejo. E aquele jovem também, ele gostou de mim, eu também gostei dele. Quando eu vi, Deus está trabalhando. Mas aos olhos da mãe, ela não enxerga Deus trabalhando. Esse é o problema. Aos olhos de Deus, Deus está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Ele está trabalhando, por favor, acreditem. Deem o passo pela fé, Deus está trabalhando. Quantas pessoas vocês acham que receberam salvação nesse mundo? Quantas pessoas vocês acham que receberam perdão dos pecados? Quantas pessoas? Deus, Ele quer ajudar, Ele quer salvar. Mas por que você não acredita e você fica querendo brigar? Vai, Davi, eu vou brigar por ti. Saul ficou com medo e não pôde ir. Mas quando Davi foi, então aquela pedra de qualquer jeito vai acertar a cabeça dele. E se ele abaixar a cabeça, o Golias vai apanhar. Se você jogar muito alto, o Golias vai olhar para cima, cadê a pedra? E vai apanhar.
Então, como que caiu, a pedra acertou a cabeça dele? Exatamente. Não foi o Davi que acertou, foi o Golias que acertou essa pedra na testa dele. Eu, vivendo junto com Deus, eu não sou uma pessoa boazinha, eu não sou uma pessoa correta, mas Deus está trabalhando dessa forma na minha vida, hoje, dentro de todos vocês. Deus deseja trabalhar poderosamente, Ele já preparou tudo. Mas você somente acredite, Deus está trabalhando em mim. Se não tiver, então tá, eu vou fracassar. Mas é que vocês querem se esforçar para não fracassar. Imagina quanto Deus não te abençoa e não te ajuda. Viu? Ou vocês vão pensar, o pastor Parker falou que acreditou e ele fracassou. Vocês têm que acreditar, mesmo que vocês tenham falhas, faltas, Deus quer trabalhar. Eu não tenho fé. Eu não consigo. Por isso que Deus não consegue trabalhar. Davi, ele foi para diante de Saul. Eu vou brigar. Todos os soldados do nosso país morreram. Só tem você aqui para lutar? Saul falou, não, você não pode. Não, você é muito criança ainda. Davi falou o quê? Quando teu servo estava apacentando as ovelhas e eu destruí aquele leão, Deus me salvou. O Senhor acha que não vai me salvar desse Golias? Por favor, me mande até ele. Então veio aquele baixinho, pequeno, mas salvou a eles. O Saul é grande, mas ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver o trabalho de Deus, né? Eu não sei o que era, se era camiseta ou eu não sei o que ele estava segurando na mão, né? Mas uma só pedra já era o suficiente, né? Mas para que ele trouxe 5? Então Golias falou o quê? Você pensa que eu sou cachorro para vir aqui contra mim com pau? Você pensa que eu sou cachorro? E o que o Davi falou? Você vem contra mim com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Deus. E eu vou fazer você virar comida dos animais, e você vai ver que a salvação está nas mãos de Deus. Eu vou fazer com que todos os filisteus descubram isso. E ele pensou que, esse pivete está se achando aí, o que ele pensa que ele é? E ele foi correndo. E ele falou, vem correndo. E acertou aquela pedra. E aí fez aquele barulho. Pum! Porque ele não tinha nada na mão. Davi foi, pegou a espada de Golias e arrancou a cabeça de Golias fora. E todos os filisteus fugiram. Deus dá dificuldade para vocês, porque Deus quer trabalhar com o seu poder dentro de vocês. Não temam. E agora, junto com esse Jesus, junto com Deus, que vocês possam viver pelo Evangelho. Eu desejo com que você se torne nessa pessoa. Eu vou falar de novo. Deus lhes ama e Deus quer estar junto com vocês. Qualquer problema que seja, Deus não vai lhes abandonar. A mulher surpreendida em adultério, ela adulterou. Ela somente podia estar na posição de ser apedrejada, mas Deus não a abandonou. Vocês também. Deus lhes ama e Deus quer lhes proteger.
Se vocês não acreditarem nesse Deus e quiser utilizar métodos humanos, Deus vai ficar chateado com isso. Mas quando vocês tiverem coragem, crendo em Deus, Deus vai trabalhar poderosamente e vai te conceder graça. Eu creio nisso. Até aqui.